Olá, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, estudando o Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se melhora o áudio eu colocando o fone. Às vezes fica melhor o áudio aí no microfone. Só um minutinho. Uma ótima noite pro pessoal que está chegando. Vamos aguardando o Facebook enviando as notificações, né? Ó, Nice Calegari com a gente, ótima noite. Vamos ver. Acho que assim melhora o áudio, né? Acho que o som fica melhor assim. Meu tio Gilson Brizolino. Boa noite, tio. Sejam todo mundo bem-vindo. A gente vai estudar aqui sobre a paixão. A questão no Livro dos Espíritos, a questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Mas enquanto o pessoal vai entrando aí na live, recebendo a notificação, a gente vai buscando nos tranquilizar, tranquilizando nosso corpo, nossa mente, deixando as preocupações do nosso cotidiano um pouco de lado, para elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, apesar da distância, unidos no mesmo ideal do aprimoramento próprio e coletivo, com vistas à imortalidade que a doutrina espírita nos oferece. Desse modo, pedimos que a espiritualidade envolva cada um de nós, de modo que possamos extrair o ensino da melhor forma possível, assimilando os conceitos, pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma vez na noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Ó, a Nice Calegari aqui comentando que o som ficou bem melhor, né, com fone. Às vezes eu comecei a live e tinha esquecido de colocar. Ainda bem que estava aqui perto e deu tudo certo. O tema é bem interessante, o tema da noite. Ó, a Val também está aqui com a noite. Boa noite, Val. Na questão 908 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Né? Qual é o limite da paixão boa ou má? Como definir? E a resposta é bem interessante, ó. As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Ó que interessante, hein? Ó. Como definir o limite que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outro. Olha só que interessante, né? Quando ela tem um prejuízo, a nossa paixão, ela tem um prejuízo para nós ou para o outro, ela passa a ser má, uma má paixão. E eu me recordo do livro Reparando Erros. O autor espiritual é Antônio Carlos, pela mediunidade e psicografia de Vera Lúcia Marinzec.
E o autor traz para nós a história de dois espíritos, o caso de dois espíritos amigos afins, que descreve para eles as suas existências. São várias as existências sucessivas que ele descreve para o autor e ele coloca no livro. E são benfeitores hoje na espiritualidade, auxiliando na cura, no tratamento, são espíritos sempre ligados a essa área. E tiveram várias reencarnações na medicina, como médico. Sempre tiveram essa paixão pela medicina e pela cura. Mas são várias as existências que eles têm em queda, em erro, até que eles venham a ter o sucesso, uma existência completa, que conseguiram exercer ali a sua paixão pela medicina de modo sublime. Mas, porém, em uma dessas existências em que eles se encontram, são várias em que eles estão como amigos, colegas de trabalho, outras eles são familiar, pai e filho. Nessa eles são amigos da mesma profissão. Então ambos têm a paixão pela medicina. E o que ocorre? Perdão. Cada um trabalha no seu consultório médico e eles têm a paixão ali pela medicina. Um desses espíritos, ele é um espírito exilado. Alguns já devem ter lido, visto. Emmanuel cita os exilados no livro A Caminho da Luz, que é como se fosse assim, da seguinte maneira. Como se os mundos habitados fossem salas de aula. E aí aquele aluno não acompanha a evolução e o progresso dos demais. Então ele repete, né, e vai estudar com outros. E ao ver determinado tema, para ele já não é novidade, ele já tem um conhecimento sobre aquilo, enquanto para os outros é novidade. O que acontece? Um desses dois espíritos que nós mencionamos é um exilado, ele é de um mundo mais avançado, em que lá a medicina já era mais avançada, e ele, por não acompanhar geralmente a evolução no aspecto moral, encarna, né, num orbe, num planeta terrestre, que é um planeta mais atrasado em comparação a esse outro. Então, olha que interessante. Ele, como médico, tem a intuição. Dentro dele, ele tem a certeza que é possível fazer determinadas coisas, procedimentos na área médica que ainda a gente não praticava quando passa esse caso, né? Ainda não tínhamos o quê? O transplante de órgãos. E esse espírito, ele tem certeza que é possível, que dá para fazer, e ele tem aquela paixão pela medicina, pela área médica, e ele convence o amigo ali a eles tentarem. E ainda era novidade, ainda não tínhamos esse sucesso que temos hoje, né? Com relação a transplantes. O que esses dois fazem? Adquirem uma propriedade um pouco mais afastada, entram em contato com o prefeito da cidade e eles passam a fazer experimentos lá. A princípio apenas estudando, depois eles, entrando em contato com as autoridades, como dissemos, passam a receber de modo sigiloso, digamos assim, aqueles mortos como indigentes. E eles passam a fazer esses experimentos nos corpos ali já inanimados, sem vida, fazendo os testes, trocando os órgãos. E eles, com a paixão pela medicina, querendo avançar nisso, né? Pensando no bem e tudo. E o que ocorre? Eles passam a falar assim, agora a gente pode fazer o teste em vivos. Então eles, com apoio ali, de modo sigiloso, nesse hospital já clandestino, né? Eles passam a receber aqueles que a gente sabe, né, que são como ditos invisíveis socialmente, aqueles que não teriam parentes, amigos
a reclamar o sumiço. Então eles passam a receber aqueles que dão entrada nos hospitais, em manicômios, que não têm um amparo, são ali indigentes, né, para a sociedade, e passam a fazer esses experimentos de troca de órgão e falhando em todos. Eles passam a assassinar. E olha só como a gente viu no livro aqui no início, né, no livro dos Espíritos, né? Ó, para quem chegou agora, no início, a gente está lendo o seguinte: qual o estudo? Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E aí a espiritualidade, os benfeitores, dizem a Kardec: as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Então, naquele ímpeto de paixão pela medicina, era um cavalo domado. Eles iam buscando, mas quando houve essa transição, eles já não perceberam que eles estavam se tornando assassinos. Porque naqueles experimentos eles não obtinham êxitos, ele tinha certeza que dava para fazer, e de modo clandestino ali, iam vários outros entrando em óbito, não conseguindo a troca de óleos, órgãos em gerais. E ele cada vez mais perto, acreditando, sentindo que era possível, não percebeu que tinha acabado se tornando ali um assassino, né? Que estava lidando com vidas e prejudicando, em vez de avançar. Então ele passa, aquela dupla, aqueles dois médicos, a exercer uma medicina, embora no início era louvável a atitude, depois passaram, talvez domado ali pelo orgulho, pela vaidade, já imaginando as manchetes como grandes médicos, descobridores de novas técnicas, deixaram-se dominar. Então passou a ser uma má paixão, que em vez deles terem controle, foram conduzidos, né? E esse caso que a gente traz, a gente não vai avançar porque já foge do estudo, do tema central. Mas obviamente que eles não tiveram êxito, tiveram depois ali que colher todos os frutos, né? Esses erros reverberou em várias outras existências que eles tiveram, que nas próximas eles vieram cegos, ambos, órfãos e por aí vai, até que eles conseguiram exercer a paixão pela medicina, pela cura, pelo amparo ao próximo de modo elevado e digno, né? Mas aí a gente ia se alongar muito, né? na lei de causa e efeito. Mas o tema central é interessante isso, que às vezes a gente não percebe aquela paixão. Começa como algo bom e a gente deixa tomar por um segundo plano ali, talvez um orgulho, uma vaidade, e a gente passa a ser conduzido por essa paixão de modo negativo. E aqui continua, no Livro dos Espíritos, né? Então, depois da pergunta de Kardec, em que os benfeitores espirituais respondem, que a gente acabou de ler, o próprio Kardec traça ali a sua conclusão referente ao tema, né, sobre as paixões. Então ele irá dizer, Kardec: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em lugar de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. E é o que a gente viu nessa ilustração, né, que a gente trouxe aí desse caso desses dois espíritos companheiros que fracassaram na paixão ali pela medicina. Aquilo que tinha tudo para ser louvável e o progresso de todos foi o que recaiu sobre eles e o esmagaram. O esmagaram em que sentido? Tiveram uma existência triste, incompleta,
sentiram depois o remorso do mal que fizeram para tantas vidas e teve que colher em várias outras existências, né? Então foram ali esmagados pela lei de causa e efeito. Kardec continua: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é o mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem por consequência um mal qualquer. E às vezes a gente pode estar sempre revendo, né? Quando a gente tem uma paixão, nossa existência tem um ideal, um objetivo central, e aquela paixão por qualquer coisa, né? A gente não vai citar exemplo porque cada um adapta para si. A gente deve sempre estar vendo, será que aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou fazendo, está causando mal para mim ou para o próximo? Porque se estiver causando mal para mim ou para alguém, eu já tenho que rever. A gente tem que estar sempre recalculando nossa rota. Por mais que seja um objetivo, aquela paixão digna, a princípio, talvez a gente possa se perder no meio do caminho. Então é necessário que a gente tenha sempre essa humildade em rever nossa trajetória. Porque se estiver causando mal para alguém, já não é o momento, talvez, né? Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Às vezes, muito de nós, por que é interessante? Às vezes é um assunto que a gente está aqui tratando e talvez não seja novidade para ninguém, para nenhum de nós. Mas por que é interessante a gente estar tendo sempre esse espírito de continuidade, contato com livros edificantes, independente de religião, livros que tragam para nós essa visão de uma esfera espiritual? Porque às vezes, na grande maioria, grande massa, a gente está mergulhado na matéria, né? Somos espíritos mergulhados na matéria e nós nos esquecemos dessa essência espiritual. Então nós traçamos planos, projetos com a visão imediata, sendo que nossos objetivos têm que ser sempre com a visão espiritual, para que o nosso sentimento e as nossas ações seja elevada o espírito. Então o nosso espírito tem que domar o nosso corpo, a nossa matéria. Se vivermos uma existência em que a gente só deseja os prazeres imediatos da carne e da matéria, a matéria está sobressaindo com relação ao espírito. E quanto do nosso dia a dia, quanto dos nossos objetivos não são o nosso corpo, como um cavalo nos guiando, sem a gente recalcular. Talvez se a gente começasse a ter uma consciência tivermos mais conscientes, digamos assim, da nossa origem, da nossa realidade espiritual, nós podemos estar tendo uma existência mais útil e com melhor êxito, né? Elevando sempre o espírito em comparação à matéria. E aqui a gente sempre gosta de mesclar o estudo do Livro dos Espíritos com o livro do Emmanuel, Psicografia de Francisco Xavier, né? Religião dos Espíritos, que Emmanuel comenta as questões
do Livro dos Espíritos. E essa mesma questão é examinada, abordada por Emmanuel de modo muito interessante também. Porque aqui nós estamos tendo um olhar das paixões mais para um ideal, uma meta, talvez ainda, mesmo com vistas à espiritualidade, talvez ainda muito externa, muito exterior. Mas aqui é interessante que, como sempre, né, Emmanuel nos convida ao trabalho e a que nós assumamos a nossa responsabilidade. Então, que a gente assuma a nossa responsabilidade ao trabalho. Realmente é o convite do Emmanuel, né? E aqui não poderia ser diferente. Então, Emmanuel irá dizer assim: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Então, geralmente, quando a gente tiver aqui, ó, com aflição, que Emmanuel vai chamar uma aflição, alguma preocupação, algum problema, geralmente a raiz está em nós mesmos, numa característica da nossa personalidade, num hábito nosso, nocivo. Então a gente geralmente para sempre no efeito. Então aquele efeito que nos desagrada, aquela situação que nos desagrada é um efeito, muitas vezes, de um mal, muitas vezes não, todas, né? De um mal que está em nós. Não pode mais culpar o exterior, as circunstâncias. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, conscientes que somos espíritos imperfeitos, que talvez, nós vamos ler aqui, talvez nós tenhamos todas essas... Mas vamos seguir, vamos adiante aqui no texto que vai ter mais sentido para nós. Então Emmanuel convida, né? Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Só um minuto. Então ele diz: todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se... Então nós vamos ver aqui, né? A pessoa com remorso é porque ela já cometeu um erro. Já cometeu um crime, no caso, né? Mas não precisa ser algo tão grandioso como os crimes que a gente vê nos noticiários. Já cometeu um erro. Então, o remorso, aquela aflição do remorso, já é uma consequência de uma má paixão, de um erro. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então, aquele que é fanático, por si só, ele próprio, aquela paixão, né? Uma má paixão do fanatismo, por si só já traz o castigo, vamos dizer assim, né? Porque o fanático acaba se tornando alguém intolerante, né? E vai sofrer por isso, porque não se permite enfrentar ideias, conviver com pessoas que pensam de modo diferente dele. Então, por isso a gente tem visto tanta polarização, tantas divisões hoje em dia, né? Talvez um fanatismo exagerado que faz uma legião de intolerantes. E, infelizmente, nas redes sociais, parece que a pessoa se sente protegida ali, né? E é uma invasão ao seu lado animal com a intolerância e a agressividade maior. A aflição da fuga
chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Aqui, alguém que é desorganizado, vive em desordem, o remédio, a atenção já está no próprio efeito. É que às vezes a gente se perde na nossa existência olhando tanto para fora, tanto para os outros e culpando, né, talvez a Deus ou uma má sorte, que a gente deixamos sempre por último, em última instância, em último caso, assumir a nossa responsabilidade naquilo. Aquele que vive em desordem, lhe falta disciplina, né? Porque a aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. No exemplo que nós demos no início, né, sobre esses dois espíritos que acabaram fracassando na área da medicina, tinha paixão pela medicina, mas caíram. A gente disse, né, no início que talvez eles caíram pela vaidade, pelo orgulho, deixaram ser dominados pela paixão. Não eles que dominaram, como um exemplo que os benfeitores dizem, né, como um cavalo, que é útil quando dominado. E no final dessa existência, eles erraram muito, eles terminaram como loucos, na loucura. Solitários e loucos. Obviamente, a gente pode atribuir isso como uma perseguição, né, daqueles espíritos que passaram a se tornar obsessores, né, desses espíritos que tiraram a existência de vários companheiros ali. Então, a aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. E aí, né, quer dizer que quando eu me sentir desanimado, talvez, será porque eu não estou indiferente a algumas situações? A aflição da indiferença chama-se desânimo. Olha esse outro também, como né? A aflição da inutilidade chama-se queixa. Então, às vezes, quando nós estamos tendo muito tempo para nos queixarmos, talvez é porque nós estamos sendo inúteis, né? Porque estamos tendo tempo para nos queixar de tudo, de todos, é porque talvez está faltando ali um pouco de trabalho também, né? Porque a aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição dos ciúmes chama-se desespero. Então, qual de nós, né? Às vezes não precisa nem ser somente os ciúmes por um cônjuge, né? Por um relacionamento amoroso, ali, um sentimento de pai e filho, um ciúmes ali por um ente querido. Pode ser, às vezes, até ciúmes por um objeto, por algo que nós temos, né? Então, se a gente empresta um carro, como exemplo, para um amigo, a gente tem tanto ciúmes e apego que enquanto a pessoa estiver utilizando o veículo, nós estamos desesperados, pensando se vai dar tudo certo, se vai voltar do mesmo jeito e tal. Então, o sofrimento dele é o desespero. Mas ninguém tem culpa. É algo que cada um de nós tem que trabalhar em nós, né? A aflição da impaciência chama-se intemperância. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Então, sempre, né, que alguém está sendo injusto, no fundo está sendo cruel. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria.
e da esfera profissional, a aflição do raciocínio e do sentimento. Então Emmanuel vai concluir aqui, né? Já caminhando para o final. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é a vida. Ó, essa parte aqui é bonita, né? Merece ter um destaque e ler novamente com mais calma, né? Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular a si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Gente, que a gente possa ter a coragem, que a gente possa orar para Deus pedindo coragem para nos encararmos como realmente somos, sem medo do que nós podemos encontrar, porque dessa lista, sem dúvida, a grande maioria tem que trabalhar tudo, todos os aspectos. Uns têm em maior dose, em maior grau uns, outros menores e maiores outros. Mas sempre que a gente observar o que de errado, o que de mal, qual o tipo de aflição que está conosco, vamos tentar buscar a raiz em nós mesmos. O que nós podemos melhorar, alterar o hábito para melhor, para que a gente venha a sofrer cada vez menos, né? Como diz, aceitando as aflições, suportando as aflições menores, vamos evitar as maiores da vida. Porque no mundo em que vivemos, é natural que nós não vamos passar a existência sem nenhuma aflição. A própria vida, a própria experiência no corpo físico já é de aflições. Mas nós podemos amenizar muito, nos reeducando nossos sentimentos, buscando dentro de nós aqueles que podem ser lapidados. Tá? Hoje eu acabei não lendo os comentários no momento que vocês colocaram aqui, mas eu agradeço a participação de todos que comentaram, ó, Sol Santos, Penha Silva. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Renato Maciel, Edgar Alves, Maria, Sol Santos, Edgar novamente, Maria Calil, Carlos e Iraci, Fati Marques, Gilson Brizolino, Val. A Val eu nunca consigo falar certo, né? Então eu prefiro falar só Val. Val Fleury, Nice Calegari. Então a gente agradece aqui o carinho de todos e buscamos assim, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que envolva cada um de nós e envolva o lar de cada um de nós, para que Jesus venha conosco, nos inspirando nossos sentimentos, nossas paixões, que nosso pensar, nosso falar e o nosso agir esteja de acordo com o seu Evangelho, que possamos conduzir o lado mais brilhante e digno da vida, que possamos ter consciência do nosso ser espiritual com vistas à eternidade. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.
E a vocês e a você, muita paz. E ótimo feriado amanhã, hein? Fiquem com Deus.